Olá a todas e a todos, essa aqui é mais uma videoaula deste curso de meteorísticas, um curso que pode ser aplicado, adotado em disciplinas tanto a nível de graduação quanto de pós-graduação que versem sobre assuntos relacionados à pesquisa operacional, inteligência artificial e áreas afins. Nessa aula vamos apresentar uma aplicação de um algoritmo genético para um problema de otimização combinatória envolvendo aqui variáveis binárias. Como eu disse em aulas anteriores, o algoritmo genético ele é uma técnica com grande aderência a problemas de otimização cujas variáveis de decisão são 0, 1. Esse problema que nós vamos estudar na aula de hoje se chama o problema de cobertura de conjuntos, Set Covering Problem. É um problema de otimização combinatória muito conhecido, que tem diversas aplicações na área de localização de facilidades, sequenciamento, balanceamento de linha de produção, dentre outros. Nesse problema, nós temos uma matriz, uma estrutura de dados, que é uma matriz que vai estabelecer as relações de atendimento aos clientes pelos recursos. Aqui nas colunas nós temos os recursos. Esses recursos podem ser fábricas, podem ser tripulantes, podem ser máquinas, etc. E aqui nas linhas nós vamos ter os clientes. Esses clientes podem ser pacientes, podem ser consumidores, podem ser viagens em um sistema de transporte público. Aqui nós temos o custo de cada um dos recursos, tá certo? Então, o primeiro recurso, ele atende os clientes 1 e 4 e ele tem um custo de 3 unidades. O segundo recurso atende os clientes 2 e 5 e tem um custo de 4. E assim sucessivamente. Então, nosso objetivo é atender todos os clientes com o menor custo de atendimento. Vamos utilizar aqui uma nomenclatura de cobertura. Queremos cobrir todas as linhas dessa matriz com o menor custo possível. Então, por exemplo, digamos que eu queira colocar a primeira coluna na solução. Eu vou ter aqui um custo 3 e eu irei aqui cobrir os clientes 1 e 4. Ao inserir a primeira coluna, eu poderia dizer que aqui nós temos um vetor com as variáveis de decisão, e eu poderia dizer que eu acabei de atribuir aqui um valor igual a 1 para essa primeira componente do vetor, tá certo? E as demais, por enquanto, são iguais a 0. Eu posso querer, por exemplo, inserir essa terceira coluna aqui na solução. Eu vou ter aqui um custo de 2 adicionado e eu vou cobrir mais essas duas linhas aqui, as linhas 3 e 4 e assim sucessivamente. Eu posso querer inserir essa quarta coluna aqui na minha solução, certo? E aí eu finalmente cobri todas as linhas da minha matriz. Então nós temos aqui uma solução 1, 0, 1, 1, 0, que ela vai ter um custo total igual a 3 mais 2, 5, mais 5, 10. Então, o custo dessa solução é igual a 10 unidades. Nós não sabemos se essa é a melhor solução para esse problema. Esse problema possui várias soluções viáveis. Na verdade, ele possui 2 elevado a n soluções. Pois nós temos duas possibilidades, 0 e 1, e n variáveis de decisão. Então, 2 elevado a n dá 32, salvo engano. E nós testamos uma das 32 soluções viáveis para esse problema. Viáveis não, talvez existam aqui, existem algumas soluções aqui que não satisfazem todas as restrições do problema, tá certo? Então esse aqui é o nosso problema que nós vamos estudar. Vamos migrar aqui para o Python. Nós temos aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, a ideia do Python, Anaconda. Certo? Estamos aqui com a versão do Python Spider, é um ambiente integrado de desenvolvimento voltado para a ciência, né? O Python 3.2.6. Vamos aqui abrir aqui a IDE
para começarmos aqui a aula do começo, para mostrar aqui para vocês. Então está aqui o nosso código, eu tenho aqui um código principal, que estou chamando de main, GASCP, GA de Generic Algorithm, SCP de Set Covering Problem, tá certo? Então eu tenho aqui, eu quero calcular aqui os tempos, medir os tempos computacionais, eu tenho essa função aqui, import time. Vou chamar a função tempo, vai ser uma espécie de um reloginho aqui. Então tem algumas funções, como nós vimos na aula de algoritmo genético. Uma função, um procedimento para gerar a população inicial, uma função para avaliar a aptidão de indivíduos, uma função para avaliar a aptidão do filho gerado, uma função, um operador de seleção, um operador genético de cruzamento, um operador genético de mutação e um algoritmo para fazer a atualização da população. Então esse é um algoritmo bem simples, ele não considera aqui nenhuma inteligência, está gerando populações aleatoriamente, não está procedendo com o restart, não está usando praticamente nenhuma inteligência. Então temos aqui um problema que nós criamos com uma quantidade aqui de linhas e uma quantidade de colunas. Essa é a matriz A, uma matriz binária. E nós temos o custo de cada uma dessas colunas. Então A é a nossa matriz com as relações de cobertura. Como nós vimos nesse exemplo aqui, eu poderia dizer que essa é a matriz A e esse é o vetor C, tá certo? Isso aqui seria uma variável aí x que vai aferir, né, a solução do problema. Voltando aqui para o Python, nós temos aqui que o M seria o número de linhas dessa matriz, e segundo a sintaxe do Python, len de A vai nos dar o número de linhas dessa matriz, que na verdade é uma lista, né? E o N seria a quantidade de colunas, que é o comprimento de um elemento da lista. Então, essa matriz A ela vai ter que o número de linhas igual ao número de listas, tá certo? O Python trabalha com listas, ele não tem uma matriz bidimensional aqui, mas sim uma lista de listas, e a quantidade de colunas seria o comprimento, length, por exemplo, da lista igual a 0. A primeira lista seria essa, ou seja, M é a quantidade de listas e N a quantidade de elementos em uma das listas, ou seja, linhas e colunas. Então, depois de entrar com os dados, nós passamos a contar aqui o relógio. Então, nosso algoritmo genético ele vai ter os seguintes parâmetros, que são informados pelo usuário. Pop size é o tamanho da população, eu coloquei aqui, por exemplo, 20. Estou colocando aqui o número de gerações igual a 1000. Um fator de penalidade, aqui nós vamos permitir a ocorrência de soluções inviáveis e vamos penalizar essas soluções. Eu coloquei aqui um número muito grande, que é muito maior do que os custos aqui envolvidos. E uma probabilidade de mutação igual a 5%. Estamos trabalhando com uma estratégia incremental ou de estado estacionário, steady state, e vamos a cada geração gerar um filho. Então, eis aqui a geração da população inicial. Então, eu tenho aqui um primeiro função que seria genpop, gerar essa população inicial. Vamos aqui abrir essa função genpop. Então, nós estamos importando aqui uma biblioteca para trabalhar com números inteiros e estamos importando aqui a biblioteca NumPy, a biblioteca numérica, tá bom? Então, aqui que nós estamos, ao invés de trabalhar com a lista, nós estamos trabalhando com a matriz aqui, né? Então, eu coloco npArray, ao invés de eu trabalhar com a lista de listas, como nós tínhamos aqui nesse exemplo, aqui ele vai gerar uma matriz realmente. Ele vai gerar, para cada elemento da matriz, ele vai gerar um número aleatório, randint, entre 0 e 1, para todo J, as colunas, para todo I, as linhas. O número de colunas é igual ao número de variáveis de decisão, como nós vimos aqui, o x, e o número de linhas é o tamanho da população, certo? Então essa é a função para gerar a população. Em seguida nós temos a função aqui para calcular a aptidão
dessa população, que seria essa função Fitness Evaluation. Então, nós temos aqui importando a biblioteca no NumPy. Estamos importando uma função chamada leftovers. Essa função leftovers, que eu vou abrir aqui para vocês, é para verificar a inviabilidade de soluções. Ou seja, considerando aqui uma outra solução para o problema, vamos aqui tirar esses grifos em amarelo, certo? E vamos dizer, por exemplo, que eu tenho aqui uma solução 00100. Essa é a minha solução. Só inserir uma coluna para cobrir os meus clientes. Essa solução 0010, ela só cobre 2 clientes a um custo de 2. E ela vai deixar 4 clientes descobertos. Ou seja, essa solução apresenta 4 leftovers, 4 clientes que não foram cobertos. Eu poderia gerar operadores genéticos que só trabalhassem com soluções viáveis, ou seja, soluções que cobrissem, no mínimo, todas as linhas da matriz. Mas aqui, como eu estou trabalhando com um algoritmo bem simples, essa função aqui, pessoal, é basicamente para calcular isso que eu estou dizendo aqui, né? As linhas que são descobertas, tá certo? Eu vou ceder esse código aí para vocês e vocês podem depois dar uma olhada, né? Então aqui nós vamos gerar um vetor para armazenar a aptidão de cada indivíduo e para todo J variando na população, ele pega cada linha daquela matriz da população e chama de X, que é o nosso vetor de variáveis de decisão. Aqui eu estou calculando a quantidade que eu estou chamando de K, de linhas não cobertas da matriz por uma dada solução X. E a aptidão daquele filho vai ser o somatório do produto escalar do vetor de custos vezes o vetor de variáveis de decisão. Então, quando eu vou aqui para o Excel, se eu pego esse produto escalar aqui, ó, C vezes X, pessoal, vai dar igual a 2. Né? Porque C vezes X é 0 vezes 3 vezes 0, mais 4 vezes 0, mais 2 vezes 1, mais 5 vezes 0, mais 6 vezes 0. Então, o produto escalar do vetor de custos vezes o vetor de variáveis de decisão, mais a quantidade de linhas não cobertas vezes a penalidade, com a constante. Então, se eu vou aqui para o Excel, nesse nosso exemplo, eu teria 4 linhas não cobertas, 4, vezes aí um fator de penalidade. No nosso código nós estamos utilizando 100, se não me engano, a penalidade, então seria uma penalidade de 400. Então, essa solução, pessoal, iria custar 402 unidades de custo, tá certo? Então, a solução que ela para esse problema é muito ruim. Aqui, obviamente, é uma outra instância, certo? E essa função aqui vai retornar a aptidão. Aí eu vou plotar aqui só para nós vermos, um algoritmo bem simples. Vamos plotar o fitting de todos os indivíduos da população e esse texto aqui. Nós devemos ter muito cuidado ao imprimir caracteres quando estamos trabalhando com meta-heurísticas. Se nós imprimirmos muita informação, isso vai consumir tempo computacional, tá certo? Então, devemos ser bem seletivos no momento da impressão, e nos testes computacionais mais precisos, podemos ser minimalistas e evitar aí a impressão de caracteres, tá certo? Então, aqui que vai ser o algoritmo genético, eu tenho aqui um contador, uma variável de controle de loop. Enquanto esse contador for menor ou igual ao número máximo de gerações, ou seja, o número máximo de iterações do algoritmo, lembrando que nós adotamos aqui esses parâmetros, coloquei aqui, por exemplo, um parâmetro igual a 1000, ele vai efetuar a seleção. Então, vamos ver aqui o operador de seleção, selection. Então, nesse operador de seleção, nós temos aqui, estamos importando a biblioteca, e nós temos uma determinada quantidade de indivíduos na população, tá certo? Então, aqui, simplesmente, eu estou gerando uma permutação com 4 indivíduos, tá certo?
para pegar essa permutação aqui e selecionar aqui esses pais, tá certo? No operador de seleção, nós temos aqui essa função, que ela gera uma permutação com a cardinalidade do tamanho da população. Então, se eu tenho 10 indivíduos na população, ele vai gerar uma permutação aleatória com números 3, 1, 7, 9, 8, reticências, tendo 10 elementos, uma permutação aleatória. E vou pegar os 4 primeiros elementos dessa permutação, certo? E vou alocar nesse vetor pais, tá bom? Então, os 4 elementos aí dessa permutação, os 4 primeiros, ou seja, vou selecionar aleatoriamente 4 pais distintos. Se a aptidão do primeiro pai é menor do que a aptidão do segundo, eu seleciono esse primeiro pai, né? Caso contrário, eu seleciono o segundo pai. E o mesmo caso para os indivíduos 3 e 4, eu seleciono o melhor dos dois. Então, esse aqui é um torneio binário, certo? Vamos escolher dentre 4 indivíduos selecionados aleatoriamente, vamos comparar 2 par a par, eleger os 2 melhores e continuar aí com o processo de busca, tá certo? Em seguida temos aqui o crossover uniforme. Esse crossover uniforme ele vai basicamente trabalhar com uma distribuição de Bernoulli ou Bernoulli. Então ele vai gerar aleatoriamente aqui números. Se for 0, eu pego a característica do primeiro pai. Se for 1, eu pego a característica do segundo pai. Então é muito simples esse operador de cruzamento uniforme. E ele, para problemas binários, ele é muito interessante, porque ele consegue combinar todo e qualquer esquema existente, né? Continuando, nós temos aqui uma função para calcular o fitness da função objetivo. Esse aqui é o fitness do filho gerado, tá certo? Então ele é bem parecido com aquilo que nós tínhamos, quando naquela outra função nós avaliávamos a aptidão de toda a população. Aqui eu criei uma funçãozinha para avaliar a aptidão apenas do filho gerado, certo? Continuando aqui, nós vamos ter a atualização da população, que é o replacement. Então está aqui o replacement. Nós vamos pegar o pior, né? Ou seja, aquele que tiver o maior fitness, e vamos inserir o filho, que é o offspring, no elemento pior da população, tá certo? Então, POP é a matriz com todas as soluções, worse é o índice com o pior, ou seja, com o maior fitness, e eu insiro aquele meu filho lá e substituo o fitness do pior pelo fitness do filho gerado. E retorno aqui uma nova população e um novo vetor aí de fitness, certo? Então esse é o nosso algoritmo genético. Eu incremento aqui a minha variável de controle de loop para que ele calcule aqui o número de gerações. Então, com esses parâmetros, eu não fiz nenhum estudo aqui. Coloquei uma população de 20, 1000 gerações, uma penalidade de 100, a probabilidade de mutação igual a 5. Então, por exemplo, geramos aqui uma população de soluções. Vemos que tínhamos soluções aqui com 400, 500 unidades de custo, e na geração final, após 0,11 segundos, nós temos uma população toda igual a 30, que é a melhor solução encontrada. Então esse algoritmo é um algoritmo muito simples. Nós estamos vendo que o algoritmo está melhorando, né? Que ele partiu de soluções piores e migrou para soluções melhores. Dependendo dos parâmetros que eu utilizar aqui, nós podemos chegar a resultados diferentes. Aumentei aqui o tamanho da população, tá certo? E nós vemos aqui que não aconteceu nada de significativo. Aliás, perdão, aumentei a quantidade de gerações e vemos que esse 30 se manteve, né? Provavelmente isso está acontecendo, pessoal, porque a população mais ou menos aqui na metade, bem antes disso, né, dessas 10.000 gerações, ela já convergiu para esse valor 30, tá certo? Então daí a importância do restart. É você reiniciar a população garantindo o elitismo. Então manter aquele 1000 e vamos colocar aqui, só por curiosidade, uma população igual a 100, que é muito grande para um problema dessa natureza, mas estamos aqui fazendo um algoritmo aqui bem simples, só
para que vocês comecem a aprender a utilizar esses algoritmos, né? Então vejo que aqui, ó, ele já conseguiu chegar a uma solução inferior àquele 30, que era uma solução de 27, tendo ele partido de soluções bem superiores. Aliás, não, aqui, ó, ele gerou essa solução 27 bem aqui, ó, e ele não substituiu essa solução ao longo das gerações. Ele melhorou todas as outras que partiram aqui de soluções até da ordem de 600 e todas viraram essa solução de 30, certo? Então, vocês veem a importância de ter outros mecanismos de inteligência aqui no algoritmo. O que seria interessante para esse algoritmo? Primeiro, nós não trabalharmos com a penalização de soluções, porque ela aumenta demais o espaço de busca. Veja aqui essa solução. Se eu só trabalhasse com soluções viáveis, dessas 2 elevado a 32 soluções, provavelmente eu ficaria com 4 ou 5 soluções, né? A maior parte das soluções aqui é inviável. Então, se nós trabalharmos com uma heurística inteligente para gerar essas soluções e só gerar filhos também viáveis, ou com operadores genéticos híbridos, ou com heurísticas de reparo, nós acharíamos a melhor solução rapidamente. Então, coloquei esse exemplo propositadamente para mostrar para vocês como não é interessante penalizar soluções hard, é um problema de otimização combinatória. Algumas soluções soft podem ser penalizadas, mas nesse caso particular eu estou mostrando que o algoritmo está muito ineficiente. Esse é um problema muito difícil, é um problema que requer estratégias mais eficientes. Mas eu escolhi esse problema porque ele é muito simples de ser modelado e usando a função de penalidade ele é facilmente tratável pelo aluno. Então agradeço aí a atenção de todas e de todos, vou disponibilizar esse código nos comentários abaixo do vídeo para que vocês possam manusear esse código e ir aprimorando. Como eu disse, esse é um código aqui bem simples. Agradeço mais uma vez e até uma próxima oportunidade.